Bom, gente, muita gente está falando sobre o aumento das tarifas de esgoto. A maioria de nós não sabemos como essas tarifas funcionam e quais os efeitos disso ao consumidor. Para tirar as nossas dúvidas, nós convidamos aqui Carlos Iuri, que vai conversar com a gente justamente sobre esse assunto. Doutor, bom dia. Bom dia, Brunoso. Bom dia também ao telespectador da nossa TV O Dia. Olha, no ano passado já foi muito difícil, né? A gente foi pego de forma triste por causa dessa surpresa aí da pandemia. Muitas coisas mudaram, muitas pessoas perderam seus empregos, outras conseguiram novos trabalhos, mas de todo jeito existiu uma dificuldade em tudo em nossas vidas nesse ano de 2020. As pessoas mudaram o ano, queriam que 2021 chegasse logo, mas tem muita gente assustada com o que vem, né? Com essas tarifas. Antes de ontem a gente falou sobre a questão do gás, hoje nós estamos falando a respeito dessas tarifas de água, né? E aí a gente fica preocupado. Quais são os cuidados que realmente o consumidor tem que ter? Onde é que ele tem que abrir os olhos? Já que a gente sabe que esse ano é um ano que tem que se poupar mais, tem que se valorizar mais ainda o suor que você derrama e o dinheirinho que está bem aqui no seu bolso. Muito bem, você colocou tudo de uma maneira bem clara e precisa, né? As tarifas, elas estão presentes na nossa vida toda vez que a gente consome um serviço público. Você tem tarifa de água, que é o preço que você paga pelo fornecimento de água. Você tem tarifa de eletricidade, que é o preço que você paga por ter eletricidade na sua casa. E essas tarifas, elas são sempre determinadas pelos órgãos de controle, né? O que o cidadão tem que ficar atento é que essas tarifas, elas são determinadas por órgãos reguladores, elas realmente têm uma previsão de aumento e de diminuição em contrato a partir, por exemplo, da concessão, né? É um serviço que deveria ser prestado pelo público, pelo setor público. O setor público não tem condições, ele privatiza, ou seja, concede para uma empresa pegar e fazer isso. Logo, por contrato, tem que ter o preço específico do investimento, o preço específico do retorno, né, desse fornecimento desse serviço. Agora, a gente tem que prestar atenção também em uma questão muito precisa, que é a tributação em cima dessas tarifas. Né? O brasileiro paga imposto sobre tudo, sobre o café, sobre o arroz, a cesta básica, né? Há uma discussão muito grande hoje sobre se a cesta básica deve ou não deve pagar imposto, mas nesse caso da água específico, o que vem chamando a atenção nesses últimos dias é que haverá incidência de uma tarifa de esgoto que é igual ao consumo de água. E isso está errado. Eu vi a reportagem antes de entrar no estúdio, eu vi a reportagem, havendo a defesa, dizendo que isso aí está em lei. É uma lei inconstitucional. Até porque a gente já paga, como o senhor mesmo disse, imposto para tudo. Até aquele dinheirinho que você acha que veio para te ajudar, mas veio, acredito eu, se eu estiver errada, que o senhor me corrija, como forma de empréstimo, porque depois você acaba pagando em cima de tudo. É uma questão que a gente às vezes não pensa, né? Todo o dinheiro, todo o auxílio que vem, esses R$600 de auxílio que vem, vai ser descontado depois. Ele é pago através de impostos. Quer dizer, que nós arrecada-se hoje e gasta-se amanhã. Então, esse dinheiro, na verdade, está saindo do nosso próprio bolso. Né? E nesse caso da tarifa de esgoto especificamente, o que vai acontecer? Você que tem uma casa, por exemplo, tem um jardim, você irriga o seu jardim com sua mangueira, no popular piauiense você agua, né? Você agua o seu jardim e essa água não retorna para o sistema de esgoto. Então a pergunta é, por que você vai pagar tarifa de esgoto em cima de uma água que não vai voltar para o sistema de esgoto? A gente tem que pensar o seguinte... Estamos assumindo todas as responsabilidades que, de repente, não são nossas. Né? Não são nossas. Na verdade, não poderia haver jamais a cobrança de 100%, ou seja, para cada litro de água que eu consumo, para cada metro cúbico de água que eu consumo, haver a cobrança do mesmo metro cúbico para esgoto. Porque é o seguinte, o que eu consumo de água não necessariamente volta para a rede de esgoto. Por isso que é bom essas informações, porque assim, eu como consumidora, você como consumidor, você fica totalmente por fora. Camuflam toda uma história para você sentir no seu bolso que você está pagando algo que você está consumindo. Exatamente. E aí isso é muito sério, É seríssimo. Doutor. Eu vou lhe dar mais um exemplo. Você que mora em condomínio,
possui poço, poço artesiano. Não há consumo de água da rede de água. A água vem do poço. Logo, não há por que pagar tarifa de esgoto. A cobrança de tarifa de esgoto em condomínios que possuem água oriunda de poços é completamente irregular. Como é que o cidadão, como é que o consumidor vai, então, tomar as providências diante disso? Né? Quais são, se ele não quiser pagar essa taxa? Existem duas formas. A primeira delas é ir ao PROCON, questionar, é direito do consumidor pagar somente aquilo que ele consome, certo? E no caso da tarifa de esgoto, ele tem que pagar somente aquilo que ele devolve de efluente para o sistema sanitário ou acionar o judiciário, certo? Então, haveria essas duas formas. No caso do judiciário, é uma ação simples, ela pode ser impetrada em juizados ou até mesmo na justiça comum, se houver uma união dos consumidores de Teresina, os consumidores de água, para poder barrar essa cobrança absurda e ilegal dessa tarifa de esgoto. Doutor, o senhor vem falando de condomínio. Na questão do condomínio, se todos os moradores se reunirem para fazer um abaixo-assinado que são contra, isso pode, de uma certa forma, ajudar, ser até mais rápido, de forma aceitável, por exemplo, de que naquele condomínio a pessoa não venha pagar essas taxas? Aí, esse abaixo-assinado, o ideal é que ele seja levado ao PROCON, né? Que o condomínio, na verdade, como o condomínio, a representação desses moradores, ele tem que levar essa demanda aos órgãos de defesa ou mesmo ingressar judicialmente para poder barrar essa cobrança. Nesse ponto da tarifa de esgoto existe essa questão, mas vamos aqui ampliar um pouquinho o nosso espectro. Tarifa de energia elétrica. Você já parou para olhar a sua conta de energia? Você estava falando um pouco antes aqui, dizendo que a gente tem que estar atento e tudo mais. Existem dois pontos na tarifa de energia que incidem o imposto que nós não deveríamos pagar. Conte logo, doutor. Vou contar. Abra logo o jogo, vamos mexer logo com a água, com a luz, porque é bom que a gente resolve logo Que tudo. são as despesas básicas de qualquer cidadão. E que custam caro. Caríssimo. Meu cunhado, por exemplo, ele botou placas de energia solar para poder diminuir o impacto da conta de energia. Que não é barato. É barato, mas de imediato sai caro. Exatamente. É um investimento alto no início, mas que se dilui ao longo do tempo. E seria uma alternativa muito boa para todos os cidadãos. Mas voltando a essa questão, existem duas questões que você tem que observar na sua tarifa de energia, que chama a tarifa de distribuição e a tarifa de uso do sistema. Isso, tem duas tarifas de fato. Exatamente, são duas taxas que, veja só, eles obrigam o consumidor a pagar, quando na verdade quem deveria pagar é a concessionária de energia. Porque como é que eu posso pagar uma tarifa para usar uma rede de distribuição que só tenho ela? Se tivesse opção... Mas eu não tenho? Ainda mesmo assim você ainda poderia questionar. Como é o nome mesmo, doutor? É a TUST, Tarifa de Uso do Sistema de Energia. E a outra é a TUD, a Tarifa de Distribuição de Energia. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte. Se você olhar a sua fatura, você vai ver que a concessionária lhe cobra um imposto chamado ICMS sobre a sua energia, lhe cobra PIS e lhe cobra COFINS. São 3 impostos que você não deveria pagar, mas você acaba pagando. Mas o ICMS não deveria incidir sobre essas duas tarifas. Por quê? Porque elas são preço público. Você não tem opção, isso não é seu. Isso não faz parte da conta de energia. Logo, tem N decisões judiciárias dizendo que esse ICMS sobre essas duas tarifas tem que ser excluído, fazendo com que o consumidor tenha o direito de reaver os últimos 5 anos de ICMS pago a maior sobre essas tarifas. Muito bom. Gente, vamos ficar atentos. Eu acho assim, sabe, doutor? Que mais do que tudo, esse ano de 2021 é o ano da gente pedir de volta o que nós temos de direitos, Claro, né? Claro. A gente está num ano muito complicado. Tá certo, doutor. Quero agradecer muito pela presença do senhor. Foi muito positivo, além de falarmos da questão dessas tarifas aí de esgoto, falamos também, demos um alerta para a população e acho que esse ano de 2021 é um ano que as autoridades também têm que nos ajudar. Tem que nos ajudar muito, muito, muito a respeito do que o cidadão, de uma certa forma, perdeu e precisa ganhar. Porque esse ano de 2021 tem que ser um ano de vitória para todos nós. E não de uma certa forma, de oportunismo, né? Que é o que acontece muitas vezes. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja.